Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. A essa altura do campeonato, acredito que todo mundo aqui já sabe quem é essa moça. Se você está por fora, ela é uma torcedora do Grêmio que praticou atos de injúria racial numa partida entre o Grêmio e o Santos, e várias pessoas praticaram o mesmo tipo de comentário, chamando o goleiro de macaco, mas como acho que focou bem certinho no rosto dela ali, ficou bem nítido o que ela falou, as pessoas pegaram a menina para Cristo e estão crucificando mesmo. Bom, o caso da moça viralizou na internet, o rosto dela ficou bem conhecido e eu quero fazer aqui uma breve análise sobre esse caso. Bom, essa menina cometeu um crime, tá, de injúria. E dentro do estádio de futebol isso é bem comum, tá? Eu acho que o lugar mais propício de você encontrar esse tipo de crime, né, a injúria, é dentro do estádio de futebol, que é um local onde milhares de pessoas se reúnem para xingar a mãe das pessoas que elas nem conhecem. Me parece até que um pouco da graça do futebol tá aí nessa liberação, nessa libertação, sei lá o que, isso é meio até como terapia para algumas pessoas poderem ir para o estádio xingar as pessoas indiscriminadamente. O problema é que essa menina cometeu um crime de injúria e merece reprovação social, sim. Só que nós não podemos confundir reprovação social com punição social. Ao que parece, a casa da menina já foi apedrejada, já foi até incendiada também. Essa questão do incêndio ficou meio paradoxal, porque o advogado da menina falou que teve um incêndio e que chamaram o corpo de bombeiros, só que o pessoal do corpo de bombeiros lá da região não confirma nenhum incêndio, então isso ficou meio estranho. Pode ser que ela esteja utilizando isso para, sei lá, pagar de vítima agora e amenizar o julgamento que está sendo feito sobre ela. Se realmente as pessoas estão fazendo isso, apedrejando a casa da menina, tocando fogo na casa dela, fica aqui o meu repúdio a esse tipo de comportamento, porque eu sou contra justiça com as próprias mãos. É claro que em alguns casos onde você é assaltado, onde você vê cenas de violência na sua frente, você tem um instinto muito forte, inclusive de proteção, de reação, para fazer ali, tomar alguma atitude, mas eu não sou a favor a atos de justiça com as próprias mãos, linchamento, esse caso que está acontecendo com a menina de apedrejamento, não importa se é o marginalzinho da rua ou se é a patricinha do estádio de futebol, eu vou manter a mesma linha de raciocínio. Tanto é que quando eu fiz meu vídeo da Raquel Sherazade, eu falei disso, que eu não sou favorável a esse tipo de comportamento por causa do efeito manada, e aí você pode acabar ferrando com o inocente. Não é o caso dessa menina, que não é inocente, ela realmente cometeu um crime e ela merece ser punida judicialmente por isso, e não por pedradas, e não com as pessoas tocando fogo na casa dela, né? Não é assim. Então, como eu já falei, isso daí foi um crime de injúria, mais precisamente a injúria racial, e a gente encontra isso daí tipificado lá no Código Penal, artigo 140. Quando você vê o caput do artigo 140, ele fala sobre o crime de injúria de maneira abrangente, né? Isso daí é um crime contra a honra, porque fere a dignidade e o decoro da pessoa, a honra subjetiva. Veja bem, com esse vídeo aqui, eu não tenho a intenção de refletir sobre essa norma penal, eu não tenho a intenção de falar sobre a questão da liberdade de expressão, eu não estou entrando no mérito dessa lei ser certa ou errada, se ela deve ou não existir. No meu antigo canal eu já tinha feito um vídeo sobre isso, tá? Falando sobre crimes contra a honra. Foi uma resposta ao Daniel Fraga, onde ele defendeu a liberdade de expressão irrestrita, e eu fiz uma resposta a ele mostrando que calma, amigostinho, não é assim. Só que esse vídeo aqui eu não vou entrar nesses méritos e vamos diretamente ao texto legal para a gente poder ver ali o que está falando lá no parágrafo 3º do artigo 140. Me acompanha aí. Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. Crimes contra a honra, injúria. Artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa.
O caput do artigo 140 fala do crime de injúria, mas como vocês estão vendo aí na tela, o parágrafo 3º dá uma pena mais severa quando a injúria for motivada por questões de raça, cor, etnia, religião, velhice, deficiência. Bom, vocês perceberam aí que são vários itens que deixam a injúria com uma pena mais severa. Mas as pessoas, no senso comum, têm a impressão de que injúria só tem uma pena mais severa quando se fala de cor. Mas se você observar, injúrias motivadas por etnia, religião, até pela deficiência de alguém, também vão gerar um aumento nessa pena. Bom pessoal, aí você deve estar se perguntando, por que eu estou mostrando o texto da lei? Por que eu estou ressaltando a possibilidade de uma pena aumentada para injúria motivada por cor, por raça, por etnia, por religião, por questão de deficiência? Faço questão de mostrar esses aspectos porque na minha timeline do Facebook, em diversos momentos, todos os dias na verdade, eu vejo um monte de pessoas praticando esses tipos de injúria. Eu sou ateu e aqui na minha lista de amigos do Facebook, eu vejo um monte de ateus todos os dias chamando evangélicos de evangegues ou de crentelhos. E também vejo do outro lado muitos xingamentos a ateus e troca de farpas infantis, é claro. Mas que se você for observar bem, são comportamentos que se enquadram perfeitamente na tipificação do artigo 140, parágrafo 3º. São pessoas que estão cometendo o crime de injúria. E o que aquela moça fez dentro do estádio de futebol foi exatamente a mesma coisa, o crime de injúria. Se você vê aí uma pessoa chamando um português de burro, por exemplo, também é o crime de injúria por causa da questão de etnia, de origem, né? Então, ou sei lá, um deficiente, a pessoa é aleijada ou tem um problema na perna e vê o cara, ô saci! Claro que a questão da injúria depende muito, tá? Do tom, do contexto, aspectos de linguagem, semântica, inclusive até da relação, porque se você tem intimidade com a pessoa, o discurso ganha outras formas. Então é bem delicado mesmo, tá? Esse assunto de injúria não é fácil não. Mas eu quero chamar a atenção para a hipocrisia de uma infinidade de pessoas que eu vejo na minha timeline cometendo exatamente o mesmo crime de injúria que se enquadra ali no parágrafo 3º, e essas pessoas estão condenando veementemente a guria lá do Grêmio. E olha lá, eu não estou defendendo não. Ela cometeu um crime e ela merece sim ser socialmente reprovada, ou seja, é uma reprovação social que não é o mesmo que punição social, já falei disso. E ela tem que ser punida sim, eu não estou querendo passar a mão na cabeça da danadinha não. Ela merece ser punida, mas independente do tipo de pena que essa moça receber, fica aí o meu recado. Antes de abrir o bocão para condenar a moça, você também já praticou o mesmo crime que ela. Bom pessoal, por hoje é só. Um forte abraço a todos e falou!